Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre inclusão que começa na educação infantil. A minha experiência ela é muito mais de educadora, de professora, e se vocês me perguntarem, você trabalha muito com inclusão e tudo mais, com a inclusão em si, não e sim, né? Então eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Eu sempre fui uma professora desde que eu comecei a atuar com crianças, que eu sempre procurei ver na criança o que eu podia ajudar ela a se desenvolver, independente das condições, das características, das dificuldades, das facilidades, e é um pouco isso que eu trago aqui para compartilhar com vocês hoje, tá bom? Só vou adiantar, no final da minha apresentação eu coloco o meu e-mail, então se vocês não quiserem ficar copiando, depois vocês podem me mandar um e-mail, eu disponibilizo essa apresentação que ela está na internet, e aí acho que facilita, né? Bom, então assim, para começar, eu trouxe um vídeo curto, de 10 minutos, então a minha fala vai ser mais ou menos de 20 a 30 minutos, porque 10 minutos a gente vai assistir esse vídeo. Esse vídeo é um curta-metragem. Puxa, por que não está aqui? Tinha que funcionar só na flechinha. Cuerdas, ele foi muito divulgado aí na mídia, nas redes sociais e tudo mais. Depois o produtor dele, o Pedro Solis Garcia, ele ficou um pouco incomodado pelo fato de estar sendo divulgado o trabalho dele, e ele tirou e colocou só uma prévia desse vídeo, né? Eu não consegui, por conta disso, a versão em português, ele está em espanhol, mas a gente consegue entender. É pura coincidência o fato de eu ser coordenadora de uma escola de língua espanhola, viu? Foi coincidência mesmo, não tem nada a ver. E Vocês assistiram? Não? Então, assim, é a história de uma menininha chamada Maria, que ela se transforma aí com a chegada de um menino especial, e eles se tornam aí amigos inseparáveis. E a história foi inspirada no Nicolás, que é filho desse diretor espanhol que tem paralisia cerebral. Então, vamos assistir? E depois eu quero, assim, Bom, vamos assistir, depois eu comento. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar.
comba. Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡El niño en la silla de ruedas ha metido gol! Pero qué rara es María. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocotete, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover los martillos, pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover los martillos, pies. ¡Ah, cepillado! Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy?
Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malita. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de mí. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que les tenga que pasar esto. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Não, esse é o filme completo, é um curta-metragem mesmo. Eu, toda vez que eu vejo, eu me emociono também, porque é de verdade um filme muito... A intenção não era fazer ninguém chorar, não é isso. Mas, assim, na verdade, acho que quem pôde ver, né, estava até comentando aqui com a professora Claire, que ela disse que ela viu no Facebook. Acho que, assim, a nossa primeira reação é, sim, falar, nossa, que bonito, que sensível, realmente a mensagem que passa é muito significativa. Agora, acho que, assim, vale uma análise, que é essa que eu queria conversar um pouquinho com vocês, não é? Todo o movimento da escola enquanto escola, na integração, na inclusão de verdade dessa criança. Então, assim, tem lá uma Maria, não é? Que eu acho que retrata muito bem o que são as crianças da educação infantil, né? Porque eu acho que nessa faixa de idade, a grande maioria tem sim essa característica, tem sim essa reação de ver o diferente, não como o diferente, mas ali e buscar maneiras de interagir, buscar maneiras de estabelecer lá uma parceria com a outra criança, enfim. E que eu acho que o nosso olhar enquanto educador, ele tem que estar cada vez mais voltado para isso, né? Como é que a gente amplia a relação dessa criança que tem alguma ali necessidade especial ou é diferente de alguma maneira? E eu acredito de verdade que quando a gente fala em inclusão na educação infantil, claro que aqui é retratado lá uma criança com a paralisia cerebral e tudo mais. Mas existem muitas diferenças, né? Existe a questão da inclusão do ponto de vista... como a gente viu aqui no vídeo, mas existe a diferença, às vezes, de raça, existe a diferença da maneira como a criança aprende, existe a diferença de como a criança, que algumas enxergam, outras não enxergam. Então, assim, existem muitas diferenças. O nosso olhar, cada vez mais enquanto educador, tem que ser esse de, assim, como é que eu faço para ajudar nessa integração entre todo mundo, né? E eu acho que se a gente cultiva isso desde a educação infantil, a gente consegue sim um resultado. É claro que aqui ao longo da minha apresentação, eu vou até apontar coisas que eu acho que também, assim, não depende só da gente enquanto educador, né? Acho que depende de uma estrutura da escola, da instituição, depende da parceria que a gente estabelece, porque às vezes eu vou em alguma escola e ouço assim, mas... às vezes da direção, mas o professor ele não gosta que tenha um caso de inclusão na sala. Não acredito que seja verdade, né? O que eu acho que limita um pouco a gente enquanto educador, às vezes, é a falta de informação, porque a gente fica naquela angústia de falar, bom, o que eu faço para ajudar, né? Como é que eu ajudo essa criança, com todas as questões que ela tem, isso qualquer criança, a se desenvolver? Porque eu acho que o nosso desafio enquanto educador é justamente esse.
qualquer que seja a criança, eu quero ajudar que ela se desenvolva. Eu quero ajudar que o ponto, né, que é o que aconteceu com o menininho. Como ele chegou, não foi como ele terminou. Ele teve vários avanços, várias conquistas, e eu acho que a gente, enquanto educador, é isso que a gente busca com qualquer uma das crianças que estão ali, que fazem parte da nossa turma, né? Bom, então acho que assim, falar em inclusão um pouco na escola, acho que no primeiro momento a gente tem que pensar na questão de ética e de cidadania, né? Nós temos ali o programa de ética e cidadania que está colocado pelo MEC, que ali já está escrito que aprender a ser cidadão e cidadã é, entre outras coisas, aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não violência, aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida da comunidade e do país. Esses valores e essas atitudes precisam ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, portanto, podem e devem ser ensinados na escola. Isso já é uma base que está lá posta. E aí também eu acho que a gente tem sempre que fazer uma reflexão do que a gente lê na teoria com o que a gente faz na prática. Na teoria, tudo está muito ali. No dia a dia, às vezes, a gente deixa isso passar. Então, assim, eu gosto de fazer sempre uma análise, o que eu, no meu dia a dia, faço para garantir essas coisas, né? Independente da idade com a qual eu trabalho. E dentro disso, aí sim eu acho que a gente fala numa escola, e tem que pensar numa escola em que a gente está voltado para um trabalho da cidadania global, né? A criança tem que aprender isso desde pequena, onde ela reconhece e valoriza as diferenças. Então, assim, a Maria, no curta-metragem, ela reconhecia as diferenças e valorizava aquilo como, né, de uma forma natural. As outras crianças, elas estavam ali convivendo com aquilo no dia a dia, mas não tinha uma integração de verdade, não tinha um contato ali com a diferença. É claro que isso no vídeo ele está ali muito destacado, porque a mensagem que ele queria passar era essa. Mas se a gente pensar no dia a dia da escola, quantas crianças também só estão ali? Né? Quantas crianças às vezes a gente percebe, mesmo na educação infantil, que estão ali brincando sozinhas, e ou porque reagem de alguma maneira, ou porque tem alguma diferença, assim, e a gente não atua diretamente sobre isso com as próprias crianças para garantir uma integração. Né? E também, assim, insisto, não é uma falta de vontade, não... É porque às vezes passa mesmo. Eu acho que a gente, enquanto professor, e eu fui professora há muitos anos antes de atuar como coordenadora, acho que a gente, como professor, eu digo que a gente, assim, às vezes dá muita atenção para aquele que dá muito trabalho, muita atenção, muitas vezes, para aquele que se destaca, e brinco que o miolinho do sanduíche às vezes fica, né? Eu tinha muita dificuldade, às vezes, quando eu ia escrever relatório desses que a gente tem que fazer na educação infantil, e aí aquele miolinho do sanduíche eu tinha que escrever, eu falava assim, nossa, mas o que eu vou escrever dessa criança mesmo? Porque aqueles que se destacam nas duas extremidades é quem a gente acaba prestando mais atenção, né? E aí eu acho assim que na educação infantil, a gente... E a escola como um todo, claro, mas na educação infantil eu acho que isso é muito favorável, a gente consegue promover o desenvolvimento integral da criança como um todo. Então, acho que assim, a partir nem digo das séries iniciais, mas acho que a partir do 6º ano, 7º ano, enfim, isso já fica mais compartimentado. Então, assim, são as matérias, é um professor para cada área. Na educação infantil, e acho que até 2º, 3º ano, a gente consegue ainda olhar a criança como um todo. Então, se trabalha muito com projetos, né? A gente não segmenta a aprendizagem da criança. Então, esse desenvolvimento integral, global da criança, ele é muito favorecido na escola, nessas séries iniciais. Bom, aí a gente fala um pouco na inclusão, né? E acho que assim, a gente não pode falar na inclusão sem também fazer uma reflexão sobre a palavra preconceito, porque acho que isso também ajuda a gente, enquanto professor, a pensar em como eu vou trabalhar com as situações que se apresentam ali no dia a dia. Entre as crianças, sim, mas muitas vezes com a faixa de idade com a qual a gente trabalha, com as famílias, né? Então, como é que a gente faz para
para perceber isso, analisar e poder atuar? Bom, primeiro falando em inclusão, eu gosto muito da definição de uma educadora chamada Meire Cavalcante, não sei se vocês já ouviram falar, que ela diz que a inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Gosto muito de ler essa definição depois de assistir o vídeo que vocês assistiram. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas sem exceção. Ela é para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo, né? E é esse o olhar que eu acho que a gente precisa ter ali. A Meire Cavalcante é uma referência importante quando a gente discute essa questão da inclusão, principalmente na educação infantil. E falando, então, da questão do preconceito, eu entendo assim que a origem desse preconceito, quando a gente acha que ele acontece, é uma dificuldade que existe em aceitar o que aparentemente foge da normalidade. Eu vou contar aqui um exemplo breve para vocês. Eu trabalhei numa escola, não a que eu estou atualmente, e que um dia, as crianças tinham 2 anos e meio, 3, entrou uma menininha com síndrome de Down. E a menininha, vamos chamar ela de Isabela, a Isabela era como muitas das crianças que a gente vê hoje em dia, mimada, sem limite, fazia tudo o que ela queria, né? A mãe não conseguia ali impor um direcionamento para ela, então falava, ela batia o pé, se jogava no chão e tudo mais. E na escola, uma cultura assim, mas é porque ela tem síndrome de Down. Não era, porque em determinado momento ela começou a morder, né? Porque, claro, a criança pequena, ela em contato com outras crianças, aquilo do professor, uma sala com mais crianças que ela não está acostumada. Como é que uma criança sem síndrome de Down vai reagir? Não está acostumada com o limite se impõe, então todo mundo desagradava aquela menina, né? E o que ela fazia? Mordia. Os pais começaram a se mobilizar, porque como que a escola aceitou uma menina com síndrome de Down e agressiva, porque mordia todo mundo. E que eles iam tirar da escola, então. E aí o que nós fizemos, né? Junto com o diretor, na época eu já era coordenadora, nós fizemos todo um trabalho de formação, de marcar reunião com os pais, sim, e de formação com aquelas famílias. Bom, vamos entender o que é a síndrome de Down? Vamos entender o que é uma criança que reaciona dessa maneira aos limites, às regras, aos combinados? E assim, de verdade, era uma escola que, como várias, né, da rede particular, passaram aí por uma crise e tudo mais, mas mesmo tendo um prejuízo, a escola bancou que 4 famílias tirassem as crianças, porque não concordavam, e a Isabela continuou na escola, né? E ao longo de 2 anos, tudo aquilo que a gente faz, o trabalho com as crianças, né, naturalmente, que os limites vão se impondo e tudo mais, ela foi mudando, né? Então, assim, esse preconceito, né, que existe, então, assim, não, ela bate, ela morde por causa disso, então, tira. Não dá. Eu acho que é contra isso que a gente tem que batalhar, por mais difícil que seja, né? Claro, a gente não consegue fazer isso sozinha. Se eu, enquanto coordenadora, ou só a professora ali, tivéssemos atuado, enfrentado essa situação, certamente sairia a Isabela, as crianças continuariam ali. Então, por isso que eu digo, e vou ser mais até incisiva um pouco agora no finalzinho, a discussão, né, as parcerias que a gente estabelece na escola com os demais professores, com a orientação, com a direção, ela é fundamental. Porque se a gente tem isso como princípio, bom, a inclusão faz parte de qualquer situação, porque também quem não é diferente, né? Quem é igual a uma pessoa e a outra, né? As diferenças, elas existem, elas estão aí. Então, se a gente tem isso claro, se a gente discute, se a gente se fortalece ali com as teorias que existem, com as concepções, com os valores, a gente consegue, sim, fazer com que essa questão da inclusão ela seja cada vez mais bem sucedida, né? A Isabela continua naquela escola, já está agora hoje terminando o 9º ano, e é uma menina assim, que tem um rendimento brilhante, então assim, eu mesmo não estando mais lá naquela escola, eu fico feliz ali de vê-la como ela está. Bom, e aí falando em inclusão, por que eu acho que ela começa na educação infantil, né?
Porque na educação infantil, que eu acho que a gente tem uma proposta de ensino que busca desenvolver a criança como um todo, né? Acho que fica mais claro e mais evidente que a criança é um sujeito ativo na construção do seu conhecimento e na construção da sua cidadania. Acho que a gente consegue garantir isso na educação infantil de uma forma mais tranquila. A gente, na educação infantil, também consegue garantir ali uma avaliação formativa, respeitando as diferenças, quaisquer que elas sejam. Então, a gente tem um trabalho diferenciado, vamos falar, por exemplo, em alfabetização. A gente acredita que as crianças na alfabetização, elas têm o seu tempo para aprender, não é? Então, em determinado momento lá, a gente faz atividades diferenciadas, porque uma criança está silábica, a outra está silábica alfabética, a outra já está escrevendo. Então, assim, a gente está acolhendo as diferenças, né? Infelizmente, conforme eles vão crescendo, isso vai se perdendo. Não deveria, né? Mas isso vai se perdendo, porque aí já tem ali um conteúdo, uma meta maior, um objetivo, você dá ali uma nota para aquilo, enfim. Mas eu acho que na educação infantil, se eles já vão crescendo com essa ideia de, na avaliação, de no dia a dia, ter um respeito à diferença, é muito pertinente que a gente assim estimule cada vez mais a inclusão na educação infantil. Porque aí eles já vão crescendo com aquilo como sendo uma coisa natural, que é natural, né? E aí isso vai o que fez a Maria ali, isso vai sendo naturalmente construído. E as coisas eu acho que elas vão sendo aceitas aí de uma maneira melhor. E aí eu insisto que quem convive com as diferenças desde cedo se torna um cidadão melhor e mais consciente, né? Então, na educação infantil, o que eu acho que favorece aí esse trabalho? Eu acho que existe uma receptividade da criança pequena para aceitar o diferente, desde que o professor também esteja preocupado e olhando para isso, para cada vez mais estimular essa questão da aceitação e do convívio com o diferente, né? Eu acho que a educação infantil, um trabalho muito favorável que a gente tem é, por exemplo, com as histórias. Então, claro, a gente não precisa chegar na sala e falar assim, olha, ele é diferente, ele é diferente. Não é isso, né? Mas existem muitas histórias. A literatura, eu acho que ela é uma parceira muito boa, né, no nosso dia a dia, ali na construção do que a gente faz com as crianças pequenas. Então, eu acho que você vai trabalhando a partir daí. E, claro, se tem alguma situação mais evidente, que tem ali que a gente percebe, o que a gente tem que fazer? Parar e conversar sobre aquilo e ir trabalhando. Então, acho que também isso que eu vejo muito no meu dia a dia, é que a gente tem, eu sempre falo a gente porque eu ainda me sinto professora, eu entro na sala de educação infantil, às vezes eu vou lá dar aula, porque eu sinto saudades. A gente tem um planejamento muito denso, né? Eu falo que professor adora, né? Então é planejamento disso, é isso, é aquilo e tudo mais. E às vezes eu vejo nas escolas particulares assim, mas eu planejei tal coisa, isso não vai dar tempo. Não, o tempo é agora. Se aconteceu determinada situação, eu tenho que parar sim, e vai ficar matemática, vai ficar, sei lá, alfabetização. Não é que vai ficar, né? Não é que eu estou deixando uma coisa, eu estou garantindo para as minhas crianças ali uma aprendizagem muito importante, né? E que às vezes é muito mais válida, porque vai para a vida toda, do que se eu vou dar conta naquele momento de determinado conteúdo ou não. Então, isso eu insisto muito com os meus professores. A gente tem que estar atento às situações. Aconteceu determinada situação, eu tenho que parar, conversar, pensar, discutir com alguém ali, com o meu parceiro, como é que a gente vai dar um encaminhamento para isso, como é que eu vou planejar, enfim, né? Como eu contei o exemplo da Isabela, a gente tem que atuar sobre os preconceitos dos adultos, né? Buscando a convivência em grupo e a desmistificação de algumas ideias pré-concebidas. O que nós fizemos ali foi desmistificar uma situação, né? Uma ideia, né? Porque a criança é assim porque ela tem síndrome de Down. Não existe isso, né? Também as crianças com síndrome de Down são diferentes. Também as crianças com síndrome de Down, elas se desenvolvem como as demais, a partir dos estímulos que elas têm da família e tudo mais. Então, isso é muito importante. Bom, a vivência do processo de inclusão, né, promovendo situações de respeito, amor, cuidar de si, do outro, cidadania, aceitação e companheirismo. E sempre nessas situações que eu percebo ali no dia a dia. E aí, eu acho que na educação infantil a gente consegue incluir as deficiências e também as diferenças.
Porque essa visão eu acho que a gente tem que ter muito. Nós estamos falando em deficiência, mas nós estamos falando em diferença. As crianças, elas são diferentes e todas são diferentes. Bom, aí, assim, pensar que se a gente começar a incluir a criança pequena agora na escola, se a gente começar a falar de inclusão na escola, certamente, para um futuro, a gente está garantindo aí uma inclusão no mercado de trabalho também. Porque se a criança já cresce na escola, já vai, isso hoje já se pensa muito, né? Mas aí já vão ter mais empresas que vão contratar as pessoas que têm aí determinada diferença, deficiência, enfim. Então, assim, isso a gente já começa a garantir na sociedade. Se isso vem desde pequenininho, eu acho que a gente no futuro consegue incluir de maneira melhor todas essas pessoas. O que eu acho que o professor precisa garantir? Eu acho que a gente sempre, e isso eu não vou falar só em inclusão, eu acredito muito que esse é o papel do professor da educação infantil. Eu acho que a gente tem o dever de alimentar o sonho de qualquer criança de ir longe, né? Como fez a Maria com um amigo dela. A gente não pode ver ali, ele tem a diferença, então, coitado. Não é, né? A gente tem que estimular na criança, qualquer que seja ela, a possibilidade de ir muito além. Então, né, como fez a Maria, você vai andar, você vai isso, você vai aquilo. É isso que a gente tem que fazer. Tem problema se não se concretiza? Não. Mas, assim, você apontar para qualquer criança, falar, você está aqui, nós vamos conseguir. Você se colocar metas e, assim, estimular a criança que ela vai conseguir, eu acho que isso é fundamental no nosso papel enquanto professor. Eu acho que a gente tem que cuidar de garantir na escola e aí, a informação do professor, é aquilo que eu falei no começo, né? Eu tenho uma criança, então, vou falar de novo, que foi o exemplo que eu usei, com síndrome de Down. Que informação o professor precisa? O que eu preciso ir buscar? O que a família precisa ir buscar? O que eu vou estabelecer de parceria? Então, essa informação é fundamental, porque sem informação, a gente também não consegue sair do lugar, né? Então, é a partir da informação que a gente precisa ir buscar a nossa perspectiva, nossa também enquanto educador, do ir longe, né? A gente precisa tentar garantir recursos para a criança progredir. Eu acho que inclusão é muito mais do que a escola ter rampas de acesso para as crianças que usam cadeira de roda, né? Só a rampa não garante a inclusão, né? Só as instalações, elas não garantem nada da inclusão. Então, que recursos eu preciso garantir? Né? Eu preciso ter, sim, uma parceria com alguém especialista que possa me trazer fundamentos, subsídios, teoria, né? Parcerias nas conversas para poder ajudar aquela criança a se desenvolver? Preciso, isso é fundamental. E eu acho que a gente, enquanto educador, nós precisamos aí nos preparar para a inclusão das diferenças e entender assim que a escola, cada vez mais, e nós educadores, nós temos que estar prontos assim para a inclusão das diferenças que podem ser permanentes ou podem ser temporárias, né? Então, uma criança com dificuldade de aprendizagem. Hoje ela tem uma super dificuldade de aprendizagem, amanhã, no próximo ano, pode ser que não. Isso é uma dificuldade temporária, naquele ano se apresentou assim. E outras dificuldades que elas são permanentes. Mas também essas dificuldades permanentes, essas diferenças permanentes, elas, eu acredito que possa haver aí um desenvolvimento. Tá? Quanto tempinho eu tenho mais? Já estou... Está acabando. Então, do que nós precisamos? Eu acho que toda escola precisa refletir aí num projeto pedagógico que contemple isso. Não é que então tá bom, o nosso projeto está lá escrito que contempla a inclusão. Não, só escrito não garante. Que momentos eu tenho de reunião para discutir sobre isso? Então, lá na escola onde eu trabalho, eu tenho um momento que eu garanto a cada mês, uma reunião de tutoria com o professor, a gente chama assim. Então, ali a gente vai conversar sobre a criança, o que a gente vai fazer para ajudar com que ela se desenvolva, que estratégias. No mês seguinte, vamos avaliar aquelas estratégias, o que deu certo, o que não deu. Então, como é que a gente vai fazer? Então, por exemplo, eu sou muito cuidadosa para fazer um encaminhamento para determinada criança, por exemplo.
né? Porque eu acho que a escola, de verdade, ela precisa esgotar todas as possibilidades. A gente já tentou isso, a gente já tentou aquilo, a gente já tentou aquilo outro. Isso a gente percebe que avançou, isso a gente percebe que não avançou. Conversas com as famílias, para que as famílias também possam atuar. Depois que você descarta tudo, que você já tenta uma série de coisas, aí tá bom, aí bom. Então, a gente já tem feito tudo isso e a gente não está conseguindo garantir que essa criança se desenvolva. Aí eu compro a ideia do encaminhamento, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Na sala de aula, ali no dia a dia, fala, uma criança dá aquele trabalhinho maior para aprender, vamos encaminhar. Isso eu sou muito cuidadosa mesmo. Acho que a palavra é essa. Não vou dizer eu sou contra encaminhamento. Não sou, de maneira alguma. Eu acho que tem momentos que ele se faz necessário, né? Mas eu acho que esse cuidado, essa análise, essa reflexão também é fundamental, né? Eu acho que a escola, e isso também eu acho que se favorece na educação infantil, tem que valorizar a cultura, a história e as experiências anteriores de todas as crianças, né? Nós precisamos aí cada vez mais investir também numa mudança de paradigmas. A escola que eu estudei, que vocês estudaram, não é mais a escola que existe hoje, né? Cada vez mais a gente percebe as crianças como diferentes, né? Acho que a escola tem que ter muita clareza dos objetivos para cada série, para cada faixa etária, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa assim, bom, essa criança eu já tentei de tudo. Então, outro dia dei lá uma entrevista assim, você é contra o uso do caminho suaves para a alfabetização. Também não digo que eu sou contra, porque assim, às vezes a gente tenta tantas atividades com as crianças, tantas reflexões e tudo mais, que às vezes tem momentos que se você fala para uma determinada criança, olha, o M com A dá má ali e tal, você fala, ele faz assim, eu já passei por isso, ele fala assim, é mesmo? E pronto, e aí se alfabetiza. Então assim, é muito difícil a gente, enquanto educador, dizer isso está certo. É claro, eu tenho as minhas concepções de alfabetização, eu acredito que o ritmo da criança é fundamental, eu acredito num construcionismo, a oportunidade que a gente pode dar para a criança de construir o conhecimento, principalmente nessa fase da educação infantil. Mas tem momentos que a gente tem que buscar novas estratégias, então acho que isso a gente precisa ter sempre clareza. E acho que a criança precisa da liberdade para aprender do seu modo e de acordo com as suas condições. E também insisto que isso na educação infantil se faz muito favorável. E aí eu termino assim dizendo que a escola só ensina a todos quando fica atenta à necessidade de respeitar o ritmo e observar as capacidades, ao invés de valorizar as limitações. Eu acho que muito ainda a gente tem que caminhar e progredir no sentido de não valorizar as limitações, mas sim valorizar tudo que a criança consegue e poder trabalhar em prol disso. E aí a minha fala final é que assim, que a gente busque aí um mundo com muito mais Marias, né? Que eu acho que de verdade é o que a gente precisa cada vez mais insistir aí na relação com as crianças, com os adultos, né, com os educadores, com as famílias e com todo mundo, tá bom? Só para colocar aqui, não a apresentação, mas tem aí o meu e-mail embaixo de tudo, que se vocês quiserem anotar, e eu mando o link da apresentação para vocês poderem ter, porque tem inclusive o vídeo, tá bom? Que ele pode ser aí assistido nas escolas e tudo mais, tá? Então é denisetonello@hotmail.com, tá bom? Então,